concurso federal, estadual ou municipal? Qual é melhor? Quais são as diferenças entre eles? Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou economista e auditor fiscal no município de Niterói e vamos hoje aqui abordar uma série de perguntas que andam juntas e que são muito comuns aqui no meu canal, que é: quais são as diferenças entre os concursos federais, estaduais e municipais? Qual deles é melhor? Vale a pena prestar um concurso menor de um estado ou de um município ou é melhor focar só no concurso federal? Vamos começar então falando dos principais pontos positivos e negativos de cada um dessas três esferas. Concursos federais normalmente são aqueles aí mais desejados pela maioria dos concurseiros e tem razão, porque eles oferecem ali uma série de fatores muito positivos em relação aos concursos estaduais e municipais. O primeiro ponto é que os concursos federais são normalmente aqueles que têm mais prestígio social. Afinal de contas, são órgãos maiores que têm mais renome perante o público em geral, como por exemplo a Receita Federal, a Justiça Federal, o Banco Central, as universidades públicas federais. Todos esses órgãos são conhecidos perante o público em geral como locais de excelência e de profissionalismo. Segundo ponto, salários mais atrativos. E aqui é como uma regra geral, mas normalmente os concursos federais pagam melhor do que os concursos municipais e estaduais. Mas foco no geralmente. Existem muitos casos onde o mesmo cargo no estado ou no município tem uma remuneração e tem uma carreira melhor do que aquele mesmo cargo na União Federal. Inclusive, isso é um erro aí muito comum daquela pessoa que está começando a estudar para concurso ou que realmente nunca estudou para concurso público, não sabe nada da questão aí de carreiras públicas, mas que as pessoas acreditam que existe aí uma espécie de uma estrutura onde sempre o órgão federal paga melhor, aí depois vem os órgãos estaduais e por fim os municípios, como se tivesse uma estrutura de fato de remuneração e de carreira. E não é nada disso. Os municípios e os estados têm aí autonomia para determinar os próprios salários e muitas vezes é muito comum de ver que em algum estado ou em algum município o mesmo cargo tem um salário melhor lá do que na União, mas de uma maneira geral. Sim, os salários na União, no governo federal, são maiores do que nos estados e nos municípios. Terceiro ponto, e esse é muito importante, a questão de estabilidade financeira. A União e os outros órgãos aí federais, a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, nessa história mais recente, nunca deu calote, nunca ficou sem pagar os funcionários. E até aí, com uma certa regularidade, sempre sai algum tipo de reajuste de salário. Óbvio, aos trancos e barrancos, a União teve aí uma perda salarial, muitos servidores federais tiveram uma perda salarial nas últimas décadas, mas, como uma regra geral, a União tem uma estabilidade financeira muito maior do que os estados e os municípios, e mais especificamente em relação aos reajustes, em algum momento o servidor federal sabe que vai ter algum tipo de reajuste, que pode ser até abaixo da inflação, mas em algum momento tem algum tipo de reajuste, enquanto nos estados e municípios acaba sendo comum, em algum estado específico, ou algum município específico, passar aí décadas sem nenhum tipo de reajuste. Quarto ponto, que tem a ver com aquele primeiro, da questão de serem órgãos maiores e mais famosos, eles também são órgãos mais bem estruturados. Ali uma maior possibilidade de crescimento profissional. Então, de fazer cursos, de fazer viagens, de ter acesso a verbas, de até mesmo trabalhar fora do Brasil. Vou dar um exemplo, a Receita Federal tem até mesmo cargos que trabalham fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. Um outro exemplo aqui são os professores das universidades públicas federais, que também têm toda uma visibilidade pública, podem publicar seus livros, tem toda uma influência naquele seu ramo da ciência, participam de congressos, têm verbas para fazer publicações, então tudo isso está atrelado ali a ter um órgão maior e mais bem estruturado. Quinto ponto, a questão das carreiras também são mais bem estruturadas. Como as carreiras federais são mais numerosas, tem muito mais pessoas trabalhando nelas, normalmente esses cargos possuem uma estrutura sindical bem organizada, possuem ali mesas de negociação com o governo, planos de progressão de carreira, tudo isso aí deixa a carreira mais sólida. E por fim, sexto ponto positivo dos concursos federais é a possibilidade de mobilidade geográfica. Em outras palavras, existe uma possibilidade de que você seja transferido de um lugar para outro, dependendo aí da sua vontade, do que você quer para sua vida. Por outro lado, os concursos federais também têm muitas desvantagens. E a primeira e mais óbvia é a altíssima concorrência. Afinal de contas, o concurso federal, além de atrair candidatos do Brasil inteiro, de ter aí remunerações que na média são maiores, são também os concursos mais famosos. Eles saem nos jornais, saem nas capas do site de notícias, sai vídeo no YouTube. Não tem que ir longe, a gente vê aqui recentemente o CNU, que foi o concurso aí unificado da União, saiu milhares de notícias desse concurso, você não conseguia navegar na internet sem receber algum tipo de notícia desse CNU. Segundo ponto mais problemático é a questão de intervalos mais longos entre os editais. Afinal de contas, são poucos cargos que existem na União, e os editais normalmente são grandes, aí para centenas de vagas. Então o que acontece? Quando tem um concurso, você pode ficar um bom tempo esperando até sair um novo concurso federal. E um terceiro ponto negativo tem a ver também com aquela questão da mobilidade geográfica. Se tem a parte positiva,
também tem a parte negativa, que é você ali, principalmente no começo da carreira, você ter que passar ali anos e anos e anos da sua vida em regiões que não são aí tão demandadas, regiões de fronteira, regiões remotas, isoladas. E óbvio que isso aí não se aplica a literalmente todos os cargos federais. Por exemplo, um técnico de uma universidade federal do Rio de Janeiro nunca vai sair do Rio. Um economista do Banco Central sempre vai ficar lá em Brasília. Mas para muitos cargos federais, como por exemplo, Polícia Federal, Receita Federal, IBAMA, PRF, existe sim essa possibilidade de você ali, no começo principalmente da sua carreira, você ser obrigado a morar em uma região que você não quer, uma região aí mais complicada, mais longe, mais cara, mais isolada. Já falei demais dos concursos federais, então vamos agora analisar os concursos estaduais. De uma maneira aí bastante geral, os concursos estaduais estão no meio termo entre os concursos federais e os concursos municipais. Então você tem o quê? Editais mais frequentes. Afinal de contas, se você está disposto a prestar qualquer concurso estadual do Brasil, a gente tem 26 estados mais o Distrito Federal, ou seja, tem 27 possibilidades de sair concurso para a área que você quer. Por exemplo, se você está estudando para a área fiscal, tem apenas uma Receita Federal e tem 27 físicos estaduais. Se você está estudando para a área de polícia, na União, temos duas polícias, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. E já nos estados, tem aí 27 polícias civis. E a mesma coisa aí na área de procuradoria, a mesma coisa na área de defensoria, a mesma coisa na área dos tribunais. Segundo ponto positivo dos concursos estaduais é que muitas vezes tem remunerações maiores do que na própria União Federal, principalmente naqueles cargos aí mais famosos e mais elitizados. Procuradorias, delegados, juízes de direito, Ministério Público, auditores fiscais, defensores públicos. De novo, uma regra bastante geral aí, não é 100% das vezes, mas normalmente, quanto mais elitizado é o cargo, melhor é a remuneração nos estados em relação à União. E por outro lado, quanto mais genérico é o cargo, então um agente administrativo, um escrevente, esses cargos normalmente na União pagam mais do que nos estados. Terceiro ponto positivo é a questão aí do risco geográfico. Você já sabe quando você vai prestar o concurso para qual estado você vai ser lotado. Então se você não quer, por exemplo, morar numa região de fronteira, você não quer morar numa região isolada, você tem a possibilidade de prestar um concurso que não tenha, que o estado não tenha áreas nessas regiões. E aqui eu estou dando um exemplo, mas existem outros inúmeros fatores em relação ali à questão do risco geográfico. Então, por exemplo, você vira e fala: eu sou do Nordeste, eu não quero sair do Nordeste, eu não quero passar frio lá no Sul. Você vai prestar apenas concursos na área do Nordeste. Outra pessoa vira e fala: não, eu gosto da minha vida aqui no interior do Amazonas. Ele vai prestar concursos para a região norte. Outra pessoa vira e fala: não, eu adoro praia, eu não consigo viver sem praia. Então ele vai prestar concursos ali dos estados litorâneos do Brasil. Por outro lado, a questão geográfica também tem um ponto negativo, que é você tem menos flexibilidade de mobilidade. Ou seja, se você passar por um estado onde você de fato não quer construir a sua vida, você não quer morar no longo prazo, você não tem muita possibilidade de passar para outro lugar. Ou você, de fato, presta outro concurso e vai embora, ou você vai ficar ali preso naquele estado onde você prestou o seu concurso. Segundo ponto negativo dos estados é a questão de diferenças salariais. O que eu quero dizer com isso? É muito difícil, de antemão, falar quanto que é um salário estadual, se ele é bom, se ele é ruim, porque cada estado tem salários extremamente diferentes, mesmo dentro da própria carreira. Então, um fiscal estadual pode ganhar muito bem em um estado e pode ganhar mal em outro. E ainda sobre a questão dos salários, tem ali o problema da solidez financeira dos estados. A gente teve aqui, na história recente, vários estados do Brasil passando por problemas gravíssimos de orçamento, onde aí salários atrasaram até mesmo por vários anos. E o exemplo principal é, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. Isso não significa que vai acontecer de novo, mas é um risco muito grande. O seu salário totalmente congelado, sem nenhum tipo de reajuste, sem nenhum tipo de remuneração paga, tudo atrasado, e não tem o que fazer. Por fim, concursos municipais. Primeiro ponto positivo, mais óbvio: concorrência menor, principalmente em municípios menores, municípios do interior, pequenos. Grandes capitais ainda tem ali toda aquela visibilidade, então sai no site de concurso, as pessoas vêm do Brasil inteiro prestar. Já concursos menores, com uma remuneração menor, também vai ter uma concorrência bastante reduzida e bem ali focada no pessoal que mora na própria região. Segundo ponto positivo é a possibilidade de já começar sua carreira em locais de altíssima demanda, como por exemplo Rio de Janeiro ou Brasília, ou até mesmo naquele local exatamente onde você quer morar, porque afinal de contas você sempre pode prestar um concurso específico daquele município que você sonha em viver e morar naquele lugar. Vou dar um exemplo prático. Todo mundo sabe que na Receita Federal é extremamente difícil você vir morar no Rio de Janeiro. Afinal de contas, tem auditores do Brasil inteiro que querem voltar para cá. Então, se alguém passa para o auditor fiscal da Receita e quer vir morar no Rio de Janeiro, a pessoa já está ciente que pode demorar aí 1, 2 décadas até ela conseguir ser movida para o Rio de Janeiro.
Já, por exemplo, se ela prestar um concurso municipal do Rio de Janeiro, ela tem a garantia de que se ela passar, ela vai morar exatamente onde ela quer, que é no Rio de Janeiro. Eu estou usando aqui o exemplo do Rio de Janeiro porque ele é muito famoso no caso da Receita Federal, mas ele se aplica a qualquer município do Brasil. Vou falar agora um ponto que pode ser tanto positivo quanto negativo, que é a questão de existem estatutos de servidores e direitos absolutamente diversos nos municípios. Afinal de contas, são aí várias milhares de municípios no Brasil, cada um com regramento, cada um com leis próprias. Isso pode ser bom, como pode ser ruim, dependendo de se as previsões daquele município se encaixam com o que você quer da sua vida. Então, por exemplo, tem município que permite o procurador advogar por conta própria, tem outros que não deixam. Tem municípios que permitem até mesmo o seu servidor empreender por conta própria, abrir uma empresa, ter um CNPJ, e muitos não deixam. Tem município que tem aquelas licenças não remuneradas por interesse pessoal. Então, se você sonha, por exemplo, um dia em tirar um ano de férias e viajar ao mundo, tem município que você pode fazer isso, em outros lugares não. Outro ponto, por exemplo, é o home office. E nos municípios existem basicamente de tudo. Tem lugar que nem sonha em ter um home office, que você vai ter que trabalhar todos os dias presenciais, cumprindo lá o seu horário. Tem lugar que já tem home office 100%, onde você pode trabalhar de onde você quiser, você pode até morar fora do país, basicamente, e que desde que você entregue ali a sua produtividade, entregue o seu resultado, ninguém vai saber onde você tá, onde você não tá. O que eu quero dizer com isso é que os municípios, até por serem menores, e tem aí uma infinidade de regras, existem regras boas, existem regras ruins. E dependendo do que você quer ali, que você almeja para sua vida, pode ter um município específico com regras específicas que encaixam exatamente naquilo que você quer e que vai te dar ali muito mais prazer, muito mais satisfação profissional e pessoal. E por outro lado, tem um lado oposto também, que pode ter um município que tem uma ótima carreira, um ótimo salário, um ótimo concurso, mas que tem ali uma série de regras que vão totalmente contra o que você quer e isso vai te prejudicar. Problema dos municípios, vamos lá. Primeiro ponto muito óbvio, salário. Muitas vezes os salários são inferiores aos estados e aos municípios. De novo, não é sempre, mas é a maioria das vezes, em especial fora das capitais e das grandes cidades. Essas grandes cidades, as grandes capitais, têm uma estrutura e um orçamento bastante robusto e que podem pagar salários competitivos a nível de governo federal e nível de governo estadual. Mas os municípios menores não têm essa pujança econômica, então oferecem salários bem mais modestos. Segundo ponto, é uma estrutura administrativa bem menor e bem mais enxuta, o que invariavelmente limita o seu desenvolvimento profissional quando você compara ali com o governo federal e com os estados. Em outras palavras, você acaba não tendo muito pão de correr. Você entra num cargo e é um cargo ali que tem um escopo de trabalho pequeno e você vai começar e terminar a carreira no mesmo lugar. Terceiro ponto negativo é a questão de uma menor impessoalidade no serviço público e até uma maior aí, possibilidade de pressão política. E normalmente, quanto menor o município, maior é esse problema. O que eu quero dizer com isso? O governo federal e em menor escala, os governos estaduais são muito grandes, são muito impessoais. Você faz o seu serviço, o serviço vai para frente e fica por isso. Enquanto no serviço público municipal, como é tudo muito pequeno, você tem contato direto com o cidadão, você tem contato direto ali com o poder político local, você acaba tendo uma menor impessoalidade, você acaba tendo também aí mais chances de sofrer pressões políticas, e isso aí é relatado aí aos montes pela internet de pessoas que passaram em concursos pequenos municipais e que acabaram sofrendo ali algum tipo de represália. Quarto ponto, novamente a questão da instabilidade financeira do ente federativo. Os municípios, como são menores que os estados, também têm muito mais chances aí de passar por problemas financeiros, de atrasar salários, de congelar salários por vários anos sem dar nenhum tipo de reajuste. E por fim, que é um grande problema aí dos concurseiros, é o problema da banca. Quando você vai prestar o concurso, é uma banca pequena, é uma banca ruim, é uma banca problemática que sempre dá dor de cabeça. E mais uma vez, quanto menor o município, mais chances de ter esse problema. Você pega uma grande capital, uma grande cidade, os concursos são sempre com bancas famosas, como a FGV, como a FCC, mas quando você vai para municípios pequenos, muitas vezes são bancas locais, bancas pequenas, aí com uma credibilidade duvidosa e que até mesmo não tem ali aquele conhecimento, aquele know-how. São aquelas bancas ali que dão sempre problema, que publicam editais cheios de furos que acabam sendo impugnados pela justiça, que fazem questões criativas que tem ou nenhum gabarito, ou tudo é gabarito, daí você tem que fazer recurso para tentar corrigir a questão, são as bancas problemáticas. Um último ponto que eu queria falar em relação a esses concursos estaduais, federais, municipais, é a questão de melhor ano para sair concurso. Com uma regra aí bastante geral, normalmente o terceiro ano de governo é quando tem aí um maior número de concursos. Por quê? O governo entra, fica ali 2 anos meio que colocando ordem na casa, cortando gastos, e quando já está indo para o final do governo, então do terceiro para o quarto ano, é quando o governo quer ali entregar resultado para o povo, justamente aí para ganhar apoio político na próxima eleição que vai vir no quarto ano. Então o terceiro ano de mandato é normalmente, com uma regra bastante geral, o ano que tem mais editais. E é por isso que normalmente vale a pena
você aí prestar tanto concursos estaduais, quanto concursos municipais, quanto concursos federais. Até porque tem essa intercalação. Você tem em um ano eleição municipal, daqui 2 anos você tem eleições estaduais e federais, ou seja, sempre em algum momento vai estar chegando entre o 3º e 4º ano de governo, ou dos estados e governo federal, ou dos municípios, e aí é o momento que tem ali um boom de concurso. Por exemplo, agora em 2025 a gente vai estar entrando no 3º ano dos governos estaduais e federais, ou seja, provavelmente agora a gente está entrando aí num momento mais positivo para os concursos estaduais e federais, enquanto os governos municipais vai ser o primeiro ano de governo, ou seja, muito dificilmente vai ter algum concurso saindo. Mas beleza, já falei de governo federal, já falei de governo estadual, já falei de governo municipal, agora vem a pergunta, e aí, qual que é melhor? Como quase sempre aqui na questão dos concursos, não existe uma resposta exata. Não tem como falar, concurso federal é melhor que concurso municipal, concurso estadual é o pior de todos. Isso não existe. Vai de uma infinidade de fatores pessoais, e aqui eu vou levantar os principais para que você reflita e tome essa decisão. Primeiro fator, que é o mais importante e o mais direto de ser analisado de todos, disponibilidade de mudança. Se você virar para mim e falar, Luiz, não quero me mudar da minha cidade, não quero me mudar do meu estado, ou até mesmo quero me mudar para o estado X, quero me mudar para o município Y. Aí a resposta já está dada. Você vai prestar os concursos naquele local específico. Por outro lado, se você tem essa disponibilidade, Luiz, por mim, prestava em qualquer lugar do Brasil, estou disponível para me mudar, toparia morar em qualquer lugar do Brasil. Aí, os concursos federais ou qualquer concurso estadual passa a ser muito mais atrativo para você, porque você não está focando em um lugar específico, você está topando qualquer negócio. Segundo ponto, urgência em conquistar um cargo, ou seja, urgência em ser aprovado em algum concurso. Quanto mais você precisa passar rápido em um concurso, mais abrangente você tem que ter aí com as suas possibilidades. Então se você vir e falar para mim, Luiz, preciso passar num concurso logo, já estudei muito, já passou aí já do meu prazo, preciso passar em alguma coisa. Legal, presta todos os concursos, federais, estaduais, municipais, o que aparecer na frente você vai prestar. Ou não, pode estar na situação oposta. Luiz, tô tranquilo ainda, posso focar naquele cargo que eu sonho, naquele local que eu quero, naquela cidade que eu gosto. Beleza, você não vai precisar atirar para todos os lados, você vai poder focar o seu esforço naquele estado, naquele município que você deseja. Terceiro ponto importante, desse não tem muito como fugir, é a área de atuação, ou seja, para qual área você está estudando. Isso vai muito do seu perfil, mas é importante porque, por exemplo, tem muitas áreas de concursos que elas quase só existem no âmbito aí do governo federal, como por exemplo, diplomacia e inteligência. Um outro exemplo, claro, é a área militar. Outro ponto importante é a questão aí de qualidade de vida e salário, porque muitas vezes os órgãos federais aí têm uma estrutura maior, oferecem salários maiores, uma infraestrutura maior, mas também tem aí uma carreira e uma demanda mais bem estruturada. Enquanto concurso municipal, principalmente, estados também, você pode até ganhar menos salário, mas também tem uma carreira mais tranquila, que proporciona ali uma qualidade de vida maior. Mas é isso aí, pessoal. Espero que agora você esteja entendendo um pouco mais qual é a diferença entre as carreiras dos concursos federais, estaduais e municipais e quais são todos os fatores que você deve levar em consideração para fazer a escolha de qual concurso prestar. E você, qual que você acha que é melhor? Concurso federal, estadual ou municipal? Comenta aqui embaixo e vê o que o resto do pessoal tá falando. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like também aqui embaixo, deixa seu comentário. Se ficou qualquer tipo de dúvida ou pergunta, por favor, pode fazer aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de te responder. E ó, não se esqueça de se inscrever aqui no canal também, hein? Além de me ajudar muito aqui no YouTube, eu garanto que eu vou entregar para você o melhor conteúdo de concurso público da internet. E por fim, mas não menos importante, eu quero muito mesmo ver você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!